Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Opa, adivinha? Sextou! Chegamos às portas do final de semana. Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem, né? Bom dia, né? Bom dia, meus queridos amiguinhos, minhas queridas amiguinhas. Pois é, né, meu povo? Sexta-feira, com muita loucura. Cuidado, hein, gente? Como é que tá o negócio, tá? Bem, então a primeira notícia já é uma notícia boa, né? O STF revogou decretos do governo sobre política ambiental, tá? Porque essa era o que a gente chama da malfadada e famigerada boiada, né? Mas é lógico que isso não é suficiente. A inação em relação à Amazônia, às florestas brasileiras continua. E continua do pior jeito possível, do jeito que a gente não quer, do jeito que a gente não deseja que seja, né? Com degradação ambiental, desmatamento e queimadas em ritmo acelerado, né? Além de ataques, né? Às populações, né? Ataque aos índios Yanomamis, aos animais, né? As populações ribeirinhas, né? Em nome do lucro, né? Em nome da exploração de pedras preciosas, ou criação de gado, ou cultivo de soja, né? Então tem tudo isso aí, né? E os danos, eles podem se tornar irreversíveis, né? A médio e longo prazo, né? A médio e longo prazo, isso pode não ter mais solução, porque estará bastante degradada, né? A natureza, e isso vai, por fim, né? Gerar mudanças climáticas, vai mudar o regime das chuvas, né? Então tem um monte de coisa aí que a gente precisa ficar atento, né? Teve um fato jocoso hoje, o Bolsonaro foi participar de um discurso que na verdade é campanha eleitoral antecipada. Ele está em plena campanha. E aí ele escorregou e caiu, né? Depois do discurso, né? É uma videocacetada digna de Faustão, né? Ô louco, meu! Mas olha só, essa questão de videocacetada digna de Faustão. Eu gostaria que o Bolsonaro caísse, mas de outro jeito, né? Que caísse do poder, gente. Que levasse todo mundo para fora do poder, todo mundo que tem esse pensamento baixo, né? Esse pensamento rasteiro, né? Esses bichos escrotos, né? Parafraseando a música dos Titãs. Ontem eu falei, né? Ontem eu falei de um trecho da palavra comida e depois agora falando de bichos escrotos, então parece que tá na cabeça, né, as músicas do Titãs, né? Também pudera, 40 anos de idade, isso aqui é o quê? Parece que o Fachin tá tentando alinhar uma reação à fala de Bolsonaro com Lira e Pacheco.
Parece que o Bolsonaro falou alguma coisa em relação ao Fachin, o ministro Fachin, e ele vai alinhar uma. Na verdade, os ataques do Bolsonaro em relação ao STF já são sistemáticos, né? Só que a gente tem um Congresso comprado. Então, dois poderes estão corrompidos e um pode ser uma espécie de resistência, mas não se sabe até quando isso vai continuar, né? Porque ele já botou dois, né, no STF, que são aqueles que são os famosos meladores de jogo. Quando é desfavorável ao governo, esses desgraçados pedem vista, né? E é uma vergonha isso aí, né? É uma vergonha mesmo. Nossa, acabou de sair uma notícia aqui. Jorge Jesus é o novo treinador do Fluminense. Nossa, esse aqui é interessante. Segue o baile, né? A Rússia fez um alerta. Não aconselho a testar mais a paciência. Nós já estamos em quantos dias de quebra-pau lá na Ucrânia? Bombardeios durante a visita da ONU na Ucrânia, né? O pessoal enviados da ONU foram na Ucrânia visitar o país e as tropas russas não estão nem vendo, né? Pegou e pum, bomba neles, né? Um deputado disse que a festa do Viagra, dos milicos, era grande, né? Foram 11 milhões de doses de Viagra. Pra quê, né? Pra ficar com piu-piu duro? O pessoal tava comentando assim que, assim, Viagra, remédio pra calvície, como é que é? Aquele prótese peniana e coisa e tal. O pessoal tá dizendo que, pô, pra que essa necessidade tanta de reafirmar como machos o pessoal do exército, né? Atenção, pessoal que faz fezinha. A Mega Sena acumulou de novo. Parece que virou rotina, né? A Mega Sena acumular. Será que é um pouco da política do pão e circo? Porque tem gente que não acredita muito na idoneidade dos sorteios de loteria, né? Da Caixa Econômica Federal, né? Mas aquela história, né? A gente tá numa situação de miséria. Hoje teve um movimento forte, né? Do Bolsonaro, né? Que tudo tá caro por culpa do Bolsonaro, né? E é verdade mesmo. Nós estamos chegando à prévia de abril, né? Da inflação. E o acumulado dos 12 meses chegando a mais de 12%, tá? Então, que é a média dos preços, 12% é a média dos preços, tá? Então, você tem gasolina perto de R$8, tem a cartela de ovo, né? Acho que de 30 ovos, tava 10 conto, agora você não vê por menos de 20, né? Então tá tudo caro mesmo, tá? E essa carestia se dá por um ministro safado, que é o Paulo Guedes, que só quer saber dos ganhos dele e dos grupos dele, e o povo que se dane, né? É bem justo ver isso mesmo, o povo que se dane, né? E assim nós vamos para essa situação terrível de carestia, né, do nosso querido Brasil, né? O Brasil está tudo caro, né? E a gente está nessa sofrência toda, né? Que mais que nós temos aqui? Outra polêmica que aconteceu lá, McDonald's, né? McDonald's lançou um sanduíche chamado Mac Picanha.
Só que esse sanduíche de picanha não tem picanha. Esse Mac picanha não tem picanha. Assim, tem sabor de picanha? Pode ser, né? Sabor de picanha, mas não tem picanha. E aí, o Ministério da Justiça vai em cima, no pescoço desse pessoal. Rapaz! Uma das coisas que eu realmente estou reduzindo por uma questão de saúde é a questão do fast food, né? É sanduíche mesmo, sanduicheira mesmo. Agora, uma das coisas que a gente vê, né, é muito dessas as comidas que são pouco nutritivas estão na moda porque elas aparentemente são mais baratas e dão uma sensação de saciedade maior, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Senão já viu, né? E o pessoal falando sobre o Orkut, né? Esses dias o site orkut.com foi reativado, né? E o criador do Orkut, né? Que também se chama Orkut, né? Fez na página inicial desse site, fez um anúncio de que haverão novidades e deixou um e-mail, né, um campo para digitar um e-mail para poder receber informações sobre essas novidades, né? Então aí a gente vai ter aí pode ter uma novidade aí, a volta dos que não foram, não sei, né? Tem muita gente que sente saudade do Orkut, né? Aliás, o Orkut foi a primeira rede social, né? Que tivemos, né? Quer dizer, na verdade não foi a primeira, mas foi a primeira que teve um boom, um alto crescimento, né? Principalmente no Brasil, né? O Orkut, né? E vieram outras a reboque, né? O MySpace, o Facebook, né? Que hoje um modelo parecido com o do Orkut, um modelo de rede social parecido com o do Orkut é o que se mantém até hoje, né? Mas tem outras redes sociais. Lá na Rússia tem o VKontakte, que é muito parecida com o Orkut, né? E outras. E assim vai sendo criado, né, essa questão das mídias sociais, né? O problema das mídias sociais hoje é a questão dos algoritmos, né? Acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje é a questão dos algoritmos, né? Porque são os algoritmos que determinam o que você pode ver, ou que você vai ver, né? Primeiro, com prioridade, né? E é uma coisa assim complicada, escabrosa, né? Foi usado com monetização, mas o grande risco, que é o que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos enfrentando hoje, né, é justamente o uso político, né? O uso com o marketing político, né? Por falar em política, né? Voltando ao caso da política, né?
duas coisas aconteceram, né? Uma, o Lula disse que está precisando de alguém para salvar o país, né? O PSB oficializou o apoio à candidatura petista, então é Lula e Alckmin de vice. As coisas estão se definindo, tá? O Dória aceitaria abrir mão da candidatura, mas não em favor de Leite, tá? Tá tentando amarrar aí uma opção, um grande bloco de terceira via. Mas esse bloco já verteu água já, né? O partido, que é a União Brasil, né? Que é a fusão do DEM com o PSL, já saiu desses acordos já. Então ficaria MDB com PSDB, com outros partidos menores, então vai sair mais enfraquecido, né? Esse acordo, né? Vai ser uma candidatura que possa atrair a atenção da mídia, porque a mídia quer uma terceira via, mas não vai ser um candidato que vai empolgar. Isso é o que eu tenho certeza, né? Os bolsonaristas foram provocar o Ciro, né? O Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, ele foi provocado, acho que foi em Brasília, não? Foi, bateu boca com apoiadores de Bolsonaro, onde? Ribeirão Preto, na AgriShow de Ribeirão Preto, né? Foi lá em Ribeirão Preto, foi participar da AgriShow, o pessoal do Bolsonaro foi lá, foi falar um monte de bosta pra ele, e ele, que não tem sangue de barata, resolveu reagir. Ah, pegou mal, eu não quero nem ver. Mano, uma das coisas que a gente precisa deixar bem claro é que esses neofascistas precisam sentir medo de novo. Precisam ficar acuados, entendeu? Precisam ficar acuados. Porque fascismo é crime, né? E a gente precisa combater esse mal. Esse mal que está atrapalhando o mundo, está atrapalhando as pessoas. E como eu já havia dito, existem pessoas que querem ser as donas do mundo. Só que elas não vão conseguir fazer isso. Porque se eles querem dominar o mundo por meio da miséria humana, haverá consequências e haverá revoltas. Puxa vida, é tão simples fazer um mundo melhor, com respeito ao próximo, respeito à natureza, respeito à diferença, com as pessoas tendo a oportunidade de ter uma vida decente. E gente querer... É foda, cara. É muito foda. Bem... Tem aqui o futebol, né? Ah, não, esqueci. Tem o futebol, que é a estátua do Dinamite foi inaugurada em São Januário. São Paulo venceu o Jorge Luiz, também segue 100% na Sul-Americana. O Flamengo vence a Universidade Católica do Chile, também está 100%. O Santos sofre empate do Leão, do União La Calera e perde a chance de ser primeiro na Sula. E ainda é terceiro colocado do grupo, ou seja, o Santos pode correr o risco de cair fora. Cair na Sul-Americana, né? Bem,
O Brasil registrou 124 mortes de Covid em 24 horas, mas a média continua abaixo de 100. Porém, teve um detalhe que ocorreu, foi que em São Paulo houve um aumento de internações e mortes, apesar de que, segundo o pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, a quantidade de novos casos conhecidos continua em queda. Aí dizem que é por conta da aglomeração, porque o pessoal tá sem máscara e coisa e tal, coisa e tal. Perfeito, até aí tudo bem. Só que essa situação ela acaba corroborando, né, com o fato de considerar que a liberação das máscaras foi precipitado. Então é uma coisa que precisa ser verificada com muito carinho, né? Bem, gente, sexta-feira, né? Já passou a semana que a gente vai ter, nesse final de semana, dia 1º de maio, vai ser o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho. Certamente vai ter muito movimento em relação ao Dia do Trabalho, vai ter manifestação, vai ter protesto, e está certo. Porque o povo que trabalha está sofrendo demais. Hoje eu participei de um seminário sobre adoecimento no trabalho. E assim, é lógico que eu tentei acompanhar, mas teve algumas coisas que eu não consegui acompanhar porque dava um gatilho desgraçado, né? Porque as pessoas que estão trabalhando, hoje você tem cada vez menos pessoas trabalhando. Esse ano nós estamos numa crise de emprego, muita gente desempregada, muita gente fazendo bico. E as pessoas que estão trabalhando, elas estão sobrecarregadas, né? Tem uma coisa que repercutiu aqui na internet de um perfil aqui de sátira, de coisas bancárias, que simplesmente fez o seguinte: ele era bancário, ele pediu as contas, ele pediu demissão do banco. E muita gente está fazendo isso, ou pedindo demissão do banco, ou participando dos programas de demissão voluntária, ou pior, né? Tirando a própria vida. Essa semana eu falei sobre a questão do limite. E eu entendo que a gente precisa sim aproveitar esses momentos de descanso para descansar. Mas que a gente precisa entender que nem tudo que nos é imposto a gente tem que fazer. A gente tem que se dar o direito de dizer não a algumas coisas. O direito de não aceitar certas situações. Principalmente quando nos machuca. É que nem um cinto, né? Se você não gritar que está doendo, esse cinto vai continuar a ser apertado. E que esse final de semana seja um final de semana com coisas que te façam bem e te mudem completamente. Que te transformem em algo que te dê bem-estar, que te dê alegria, que te dê paz. A gente tá precisando disso, né? O mundo tá louco. Então vamos celebrar um pouquinho da paz. Mas a paz que a gente quer não é a paz dos cemitérios. É a paz que a gente possa usufruir dela com coisas que nos fazem bem. Tá certo? Gente,
Se cuidem, um beijo no coração de vocês e até segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Eu tava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu estou devendo. Eu fiquei as eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio, para a gente poder votar, tá? Então é o seguinte, vote certo, mas antes faça o título, faça acontecer, porque votar em reality show é facinho. Fazer textão no Facebook é facinho. Tuitar que nem louco é facinho. Mas a gente precisa de apertar o número certo e teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então, vamos regularizar o título? Bora!